meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu adoro, que são acessórios. Mas dessa vez mais especificamente sobre os colares. Quem me acompanha por aqui, assiste os vídeos ou me segue lá pelo meu Instagram, sabe que eu adoro esse tipo de acessório. Uso muito no meu dia a dia e vocês sempre me perguntam em que situações eu uso, em que situações não se deve usar. Eu acho que de todos os acessórios esse é o que gera realmente mais polêmica e vocês já me pediram inúmeras vezes pra poder gravar um vídeo sobre isso. Por isso, cá estou eu pra gente desmistificar um pouco esses medos e falar em quais situações utilizar e principalmente com qual recorte de blusa utilizar. Porque aqui, gente, a situação onde vamos utilizar o colar sempre vai estar ligada com o tipo de peça que a gente vai estar usando na parte de cima, principalmente com o tipo de decote. O estilo do colar, ele tem ligação direta, ele faz menção direta ao estilo da blusa, do macacão, do vestido, dessa parte superior que a gente tá. Por exemplo, em uma blusa ombro a ombro, eu sempre acho que a gente deve utilizar colar, porque ela deixa muita pele à mostra aqui. É a típica peça que combina muito bem com esse acessório. E aí, qual é o colar ideal para poder utilizar com essa blusa ciganinha, com essa blusa mais ombro a ombro? Algum modelo que não venha por cima dela. A gente vai utilizar um colar que fique mais próximo ao pescoço, pode ser uma choker, uma gargantilha, um colar mais delicado, ou até um colar um pouco mais robusto, que tenha um pouco mais de informação, mas que seja realmente próximo a essa região do pescoço, que não chegue a encostar na tua blusa ciganinha, para não fazer brigar, para não fazer com que essas duas peças criem atrito entre si. A ideia de utilizar os colares é sempre agregar estilo. Pensem sempre nos acessórios de vocês como um todo, como peças agregadoras realmente de personalidade. Quando a gente sai pra rua e a gente enxerga as pessoas aí no montante geral, a gente enxerga essas pessoas não usando tantos acessórios assim. A partir do momento que a gente começa a colocar acessórios, a gente começa a imprimir a nossa personalidade e a gente dá o nosso gosto, a nossa cara para aquela produção. E o colar nada mais é do que isso. Então coloquem um colar bacana, uma gargantilha, uma choker, quando estiverem utilizando ciganinha, para ver o efeito potencializador que ele vai ter no teu look e para ver o quão bacana vai ficar esse resultado. Já em contrapartida, existe um decote, uma parte de cima que não funciona de jeito nenhum com colar, que é esse mais assimétrico, que ele traz tecido de uma parte do corpo e do outro lado ele costuma deixar aí mais realmente na pele, né? A gente tem esse recorte mais transversal. De um lado, às vezes tem manga, às vezes ele pode ser mais no estilo regata, realmente, e do outro fica totalmente descoberto. Quando a gente coloca um colar, fica ali e cria aquele atrito, sabe? Parece que as coisas não casam entre si, porque de um lado o colar fica por cima do tecido, do outro lado o colar fica por cima da pele, fica uma coisa meio estranha de se olhar. Então eu acho que nessa situação é um dos poucos casos que de forma alguma a gente deve inserir um colar. O mais correto nesse caso realmente seria apostar num brinco bacana. Pra quem não gosta de usar brinco, poderia ser uma pulseira legal, um anel que chame um pouco mais de atenção, pra realmente fazer a tua produção ornar de uma forma mais bacana, de uma forma visual mais harmônica. E também existe uma dúvida muito grande que faz relação com o uso da gola alta. Gente, toda vez que vocês estiverem usando gola alta, se não for aquelas golas super volumosas, vocês podem utilizar colar. E aí a gente vai poder ter dois modelos que eu acho que são os mais legais. Na verdade, três modelos. O primeiro deles é o colar mais alongado, esse colar que tem o fio bem comprido, às vezes tem pingente, às vezes não tem, às vezes é mais delicado, às vezes chama um pouco mais de atenção. E ele é ótimo pra gente poder utilizar por cima da gola alta, porque o que a gola alta faz? Ela cobre toda essa região. Ela faz com que tudo fique mais ou menos da mesma cor, com que tudo fique igual ali. E quando a gente coloca esse colar mais alongado, a gente realmente traz aí um efeito alongador na nossa silhueta e por isso que fica tão legal e por isso que fica tão bacana. E aí também existe mais outros dois modelos que a gente poderia utilizar com a gola alta, que outro seria mais próximo realmente da gola, nesse estilo mais gargantilha, e aí seria mais bonito se tivesse um pingente mais caidinho para trazer um charme, um ponto de luz para poder iluminar o teu rosto também. Ou então a nossa terceira forma, e particularmente a que eu mais gosto de todas elas, porque eu não tenho muito busto, eu não preciso disfarçar essa região. Para quem tem muito busto, eu indicaria esse colar mais alongado, mas como eu não tenho, eu gosto de utilizar a choker. Sim, gente, é super possível utilizar a gola alta com choker. Ela vem realmente para ficar aqui no meio dessa gola, ela marca bastante, ela embeleza. Em alguns casos, a gente consegue combinar tão bem a gola alta com o nosso acessório que parece que as duas peças são feitas aí para realmente usarem dessa forma. Eu já usei uma choker por cima de gola alta e as pessoas, é detalhe da blusa? É uma aplicação? E não, gente, simplesmente foi essa brincadeira aí realmente de sobrepor, né, um acessório por cima de uma peça que eu já tinha no meu armário. Outro caso que eu acho que também pede um colar é toda vez que a gente tem aqui um decote mais V. Esse, por exemplo, que eu tô vestindo hoje,
hoje nessa blusa, seria ideal para eu colocar um colar se não tivesse a interferência desse laço. Toda vez que a gente tem uma interferência aqui, eu não preciso do colar, porque também vai criar atrito, ó, as duas coisas vão ter informações muito próximas. E aí não tem a necessidade de eu usar, porque ele já faz as vezes aqui de um colar. Ele já chama a atenção o suficiente e aí eu tirei a correntinha que eu tava. Porém, se eu tivesse usando a blusa sem esse detalhe e tivesse só com esse recorte, aí legal, gente. Aí super valeria eu utilizar um colar que seguisse essa linha também, que criasse esse mesmo V que eu tenho aqui do meu recorte da minha blusa no meu pescoço. Eu acho que ficaria muito bonito e seria o estilo de colar mais legal do que uma choker ou do que um colar alongado que viria aqui por cima, porque já tem informação nela. Então toda vez que vocês tiverem aí um recorte V na blusa, no vestido, no macacão de vocês, procurem colocar um colar que siga essa linha V, que vai fazer esse desenho no pescoço de vocês, pra fazer as duas coisas casarem entre si. E aí pra mim é o segredo de tudo. Sempre pensar no formato do nosso decote de acordo com o formato do nosso colar. Por exemplo, se eu quisesse colocar nesse look aqui um colar que fosse mais durinho, que fosse mais resistente, que ele realmente não se modificasse, sabe aqueles colares de metal que a gente coloca e ficam mais estáticos? Eu já acho que não ficaria tão bonito. Quando eu coloco um colar de um fio mais delicado, de uma corrente que realmente cria esse detalhe em V e que acompanha o V da minha blusa, eu acho que fica mais bonito, fica mais harmônico, alonga muito mais também e combina muito mais. O decote canoa, eu já vou procurar um colar mais arredondado, um colar com que tenha alguma coisa que relembre mais ou menos esse formato realmente, que faça esse desenho mais princesa aqui no nosso pescoço, que eu acho que vai ficar mais bonito. Sempre pensando, gente, em harmonizar o recorte com o colar. Pelo menos essa é uma técnica que eu uso, que costuma funcionar muito bem nos meus looks. E vocês também, eu acho que costumam gostar bastante, porque toda vez que eu utilizo um colar combinando com um tipo de decote, eu não sei se vocês prestam atenção nesse detalhe, mas sempre costuma trazer elogios e vocês costumam gostar bastante. E é tudo questão disso, é questão de percepção. Combinar o nosso formato de colar com o nosso formato aqui de recorte, realmente de decote propriamente dito. E, gente, o vídeo é mais ou menos isso. Não tem como eu trazer aí grandes truques. Eu trouxe pra vocês o que eu já aplico no meu dia a dia, o que eu acho que funciona pra mim. E eu acho que sempre pensar nisso, sabe? De o formato do nosso acessório, do nosso colar, combinar com o formato da nossa blusa, com a nossa parte de cima. Trazendo isso de forma harmônica, os dois formatos entre si, o resultado costuma ser super elegante, costuma funcionar na grande parte das vezes. E aí também sempre pensar naqueles dois casos. O decote ombro a ombro eu sempre acho que deve ser utilizado com colar, e o recorte dessa parte superior aqui, quando ele vem na transversal, quando ele é mais assimétrico, eu acho que nunca cabe aí utilizar um colar, e a opção mais bacana de acessório nesse caso seria um brinco ou qualquer outro tipo de acessório. Pode ser pulseira, pode ser relógio, pode ser anel. Enfim, amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe porque foi um tema pedido por vocês, realmente, porque não foi uma pessoa, porque foram várias. Várias pessoas me pediram o mesmo assunto, por isso eu resolvi trazer e a gente falar um pouquinho sobre os usos dos colares, em quais situações, e também desmistificar aí algumas dúvidas, como a gola alta, o ombro a ombro e etc. Espero muito que vocês tenham gostado desse assunto. Se vocês curtem esse assunto de acessórios, se vocês gostam quando eu trago essas técnicas, esses truquezinhos mais pessoais realmente aqui pro canal, já deixem muitos likes aqui embaixo e já comentem em quais situações vocês utilizam colar, em quais situações vocês não gostam de utilizar. E é isso, meus amores. Um super beijo, quem não tá inscrito se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.